Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, bem-vindas à nossa quarta aula do quadro de 4 aulas sobre frações. Lembrando que as outras videoaulas já estão postadas no nosso canal. Hoje a gente vai estudar sobre multiplicação e divisão de fração. Vamos lá? Nós vamos dar início a essa aula com um exemplo. Gabriela tem uma fita com 2/5 de metros de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Então, ela precisará de 3 fitas. Quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? Então, como que a gente resolve esse problema? Se ela vai precisar de 3 fitas, nós vamos ter que fazer 3 vezes o tamanho da fita. Aí eu vou saber a quantidade. Lembrando que a gente vai iniciar a aula com multiplicação de fração por um número natural. Então, vamos lá. Como que eu faço essa multiplicação? 3 vezes 2/5 não é a mesma coisa de eu fazer 2/5 mais 2/5 mais 2/5. A gente já estudou na aula passada, se você não assistiu, é interessante que você assista, como faz adição e subtração de fração. E quando eu tenho denominadores iguais, o que eu posso fazer? Mantenho esse denominador e somo os expoentes. Então, 2, 4, 6. Legal, então o tamanho dessa fita que ela vai precisar é 6/5. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que se eu faço 2/5 mais 2/5 mais 2/5, é a mesma coisa de eu fazer 3 vezes 2/5. Então, como que eu faço 3 vezes 2/5? A técnica de multiplicação, pessoal, nada mais é do que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Quando eu tenho um número e não tenho nada no denominador, o que ele é? O 1. Por quê? 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. Então, eu posso escrever dessa maneira. Então, se a regra é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, então, 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 1, 5. Ótimo, deu exatamente a mesma coisa. Então, como vai ficar a resposta? Gabriela vai usar 6/5 de metro dessa fita. Então, a gente pode concluir que para multiplicar um número natural por um número representado por fração, multiplicamos o número natural pelo numerador e conservamos o denominador. Agora, nós vamos fazer uma multiplicação de números em forma de fração. Então, vamos lá. Numa empresa, 1/3 dos funcionários são mulheres. Entre as mulheres, 1/2 delas são casadas. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Então, pessoal, existe uma observação muito importante que a gente precisa fazer aqui. Na matemática, a palavra de significa multiplicação. Então, qual é a quantidade de mulheres casadas que representa uma fração? Então, eu preciso saber quanto é 1/2 de 1/3. Então, é a mesma coisa que isso aqui, 1/2 de 1/3. Esse D, como eu acabei de colocar na observação, ele significa multiplicação. Então, o que eu vou fazer? 1/2 vezes 1/3. Lembra que eu falei para vocês qual a regra de multiplicação? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, qual é a fração que representa a quantidade de mulheres casadas? 1/6. Essa é a resposta. Então, vamos fazer outro exemplo. Marcela anda 4/5 de quilômetros para ir de casa até a escola. Sua amiga Roberta anda
2/3 dessa distância para ir de casa até a escola. A pergunta é: qual fração de quilômetro Roberta percorre quando vai de casa até a escola? Então é a mesma coisa, pessoal. Eu vou fazer 2/3 de 4/5. Esse D é multiplicação, então vai ficar 2/3 vezes 4/5. Isso quer dizer 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Como 15 não é um número múltiplo de 8, então não dá para a gente simplificar. Então, essa é a fração irredutível. E essa é a resposta final. 8/15. Agora nós vamos aprender uma técnica que chama técnica do cancelamento. Ela vai facilitar que você chegue no resultado da conta mais rápido. Então, como que funciona? Vamos observar as multiplicações e as simplificações dos produtos. 4/7 vezes 3/4 é igual. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 4, 28. Quer dizer, esse número, essa fração, é uma fração equivalente. E sempre quando eu for dar uma resposta, eu preciso dar essa resposta como uma fração irredutível. Então, o que eu preciso fazer? Aplicar a técnica do cancelamento. O que isso significa? Simplificar essa fração. Ou eu posso ver critérios de divisibilidade e aplicar no número, ou eu posso fazer com números baixos que eu já conheço. Se vocês verem, eu consigo simplificar o 12 e o 28 por 4 ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer direto. Então, 12 dividido por 4, 3, e 28 dividido por 4, 7. Como eu sei que essa é a fração irredutível? Porque eu tenho um número primo, nesse caso, dois números primos, e eles não são múltiplos. Então, essa fração ela já está irredutível. Uma outra maneira de usar a fração irredutível é quando eu tenho o seguinte problema. 4/7 vezes 3/4. Eu poderia muito bem fazer 4 vezes 3 igual a 12 e 7 vezes 4 igual a 28. Porém, eu posso aplicar a técnica do cancelamento antes de fazer esse cálculo. O que a gente pode fazer? Qual número aqui eu posso simplificar? Quer dizer, eu tenho um 4 em cima e um 4 embaixo. Então, eu posso cortar. Por quê? Na multiplicação não é multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo? Então, é a mesma coisa que 4 dividido por 4, essa fração aqui. Então, isso aqui significa 1. Se eu tenho 4 balas e divido para 4 pessoas, eu fico com 1. Então, eu posso simplificar. Então, esse produto que antes era um pouco mais complexo, agora simplificou. Ficou 1/7 vezes 3/1. Então, como que eu calculo? 1 vezes 3, 3. 7 vezes 1, 7. Então, quer dizer, quando você aplica a técnica do cancelamento antes no problema, você vai conseguir facilitar muito o seu cálculo. Não vai precisar trabalhar com números grandes. Pessoal, não pode se esquecer que você só pode simplificar o de cima com o de baixo, ou o de cima com o de baixo na mesma fração, ou na diagonal. Então, o de cima da direita com o de baixo da esquerda, ou com o de cima da esquerda com o de baixo da direita. Nessa segunda parte da aula, nós vamos aprender a fazer divisão de fração. Então, vamos lá. Vamos considerar a seguinte multiplicação. 4 vezes 1/4. Isso quer dizer que 4 vezes 1, 4, e 1 vezes 4, 4. E 4 dividido por 4 é 1. Então, nota que o resultado dessa multiplicação é 1. Então, quando a multiplicação de duas frações dá 1, essas frações são inversas uma da outra. O que isso quer dizer? Quando eu tenho essa fração, o inverso dela, então o inverso vai ser 4/1. Eu inverti, o que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. É a mesma coisa quando eu falar, eu tenho 4. Qual que é o inverso de 4? Eu não tenho 1 aqui embaixo, então de cima vai para baixo, de baixo vai para cima. Então vai se tornar 1/4. Então, sempre que a multiplicação
de duas frações der 1, quer dizer que essas frações são inversas uma das outras. Então, como que a gente calcula divisão de duas frações? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. 7/8 dividido por 1/4. O que a gente precisa fazer? A técnica de divisão de fração é: copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, essa é a técnica, vamos aplicar. Então, copia a primeira, 7/8, e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá. 1/4. Qual que é o inverso de 1/4? 4/1. A gente já sabe como calcula multiplicação de fração. Então, como que a gente vai fazer? 7 vezes 4, 28, e 8 vezes 1, que dá 8. 28 e o 8 são números pares, então essa fração é equivalente, a gente precisa achar a irredutível. Então, vamos simplificar por 2 primeiro? Vai ficar 14/4. Ainda é uma fração com numerador e denominador par, então a gente pode continuar simplificando. Então, vai ficar 14 dividido por 2, 7, 4 dividido por 2, 2. Então, a fração que eu quero é 7/2. Essa é a resposta dessa divisão. Mas, quando eu quero dividir um número natural por uma fração, o que a gente precisa fazer? Eu tenho lá 5/8 e eu quero dividir por 2. Ou eu tenho 14 e quero dividir por 7/10. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, pessoal. Eu mantenho a primeira fração, então 5/8, e multiplico pelo inverso da segunda. Se eu tenho 2/1, o inverso é meio, e calculo. Aqui embaixo, mesma coisa. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 10/7. E aplico a multiplicação. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 2, 16. Aqui embaixo, 14 vezes 10, 140. 1 vezes 7, 7. Esse caso aqui, esses números não são múltiplos e o 5 é primo. Então, essa é uma fração irredutível. Nesse caso, os dois são múltiplos. 140 é múltiplo de 7. Então, eu consigo simplificar por 7. Então, vai ficar 20/1, que é igual a 20. Essa é a resposta. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra a nossa última aula do módulo. Espero que vocês tenham gostado, entendido e acompanhado. Qualquer dúvida que tiver, pode escrever no comentário. E bons estudos. Até mais!